Beleza, meu povo. Continuando aqui, desculpe um probleminha aí, um problema técnico. Quando a gente fala de processos vitais, eu selecionei alguns aqui na apostila, ó, vocês podem acompanhar comigo. Todos os organismos vivos apresentam certas características que os diferenciam de coisas não vivas. Então, é muito comum, muito óbvio, muito explícito a forma de eu pegar um celular, por exemplo, certo? E eu saber que esse celular não está vivo, certo? Posso desmontar e montar ele, e aí eu vou saber de certeza que o celular não está vivo, não tem vida. Mas quando eu olho para um animal, olho para uma planta, olho para um ser humano, eu percebo que existem diferenças evidentes entre um ser vivo e um ser não vivo. Todos os seres vivos, eles têm processos vitais, ou seja, características que acontecem com os seres vivos que não acontecem com os seres não vivos. Por exemplo, o metabolismo. O metabolismo que é a soma de todos os processos químicos que ocorrem no corpo. Envolve o metabolismo, ele envolve o desdobramento de moléculas complexas em moléculas menores, mais simples. Um exemplo é a quebra de proteínas alimentares das constituintes e os aminoácidos. Então, por exemplo, metabolismo, um exemplo do metabolismo mais clássico no corpo humano, a gente falou na aula presencial, que foi sobre o sistema digestório, né? Então, como é que eu posso dizer? O sistema digestório, ele faz com que nós façamos a digestão, que é o processo de pegar algo grande, um alimento grande, e transformar ele em partículas cada vez menores. Então, nós comemos um pedaço de carne, mas o corpo ele não vai usar a carne, por exemplo, inteira como energia para os seus processos vitais. O corpo vai primeiro transformar aquilo em partículas menores, vai metabolizar, beleza? Aquilo. Além do metabolismo, que é uma característica bem explícita dos seres vivos, nós temos outro. A responsabilidade, que é a capacidade de detectar e responder às mudanças no meio externo. Células diferentes detectam diferentes alterações e correspondem de maneira característica. Por exemplo, os neurônios, que são as células nervosas, correspondem por meio da geração de sinais elétricos, conhecido como impulsos nervosos, e uma vez transportam-nos por longas distâncias, como entre seu grande dedo do pé e seu encéfalo. O que é isso, gente? O que a gente está falando sobre responsabilidade? Não estou falando de responsabilidade técnica, estou falando de responsabilidade metabólica, como processo vital. Então, por exemplo, se você está andando, sei lá, você está andando num ambiente que você não conhece no escuro, descalço. Quando você pisar numa coisa que vai ferir seu pé, instantaneamente você puxa aquele seu pé. Você não vai deixar, por exemplo, tem um espinho, você pisa no espinho e continua andando normalmente. Não. O teu corpo ele reage de forma que você levante seu pé para que você não continue pisando naquele espinho. Porque ele sabe que se você continuar pisando naquele espinho, você vai ter prejuízo da sua saúde e pode chegar a óbito, certo? É só um dos inúmeros exemplos que nós temos para mostrar que o corpo ele tem responsabilidade com o seu próprio metabolismo. E o sistema humano que é mais responsável, vamos dizer assim, é o nosso sistema nervoso, certo? Sistema nervoso que é classicamente composto principalmente por células nervosas, que são os neurônios. São as células mais famosas do sistema nervoso. O movimento também inclui o corpo inteiro, certo? O movimento, o automovimento, eu mover membros, mover sistemas por completo durante a respiração. Então, tudo isso tem a ver com processos vitais. Esse aparelho celular aqui, ele não respira, ele não se movimenta sozinho. Por quê? Porque ele não tem funções vitais, porque ele não é um ser vivo, né? O crescimento também tem uma função vital. Vocês lembram que na reprodução, o sistema reprodutor, o espermatozoide, que é minúsculo, você consegue ver no microscópio, um óvulo se juntam, e depois de um tempo, com todas as transformações metabólicas, a gente consegue gerar um novo ser humano que nasce pequeno e depois vai crescendo constantemente. Então, o crescimento ele tem a ver em função do tempo, né? À medida que o tempo passa, o ser vivo ele cresce. Isso também é um processo vital. E nós temos um processo bem interessante chamado de diferenciação. O que é isso, professor? A diferenciação
vem fazer com que cada indivíduo seja único. Por mais que você tenha genes que pareçam com seu pai, pareçam com sua mãe biológica, por mais que você tenha características como cor de pele, como cor dos olhos, como formato do rosto, como qualquer outra coisa parecida com isso, que sejam compatíveis com seus parentes, até uma pessoa que tem um irmão gêmeo, ele não é completamente igual. Existem características específicas de diferenciação. E no ser humano, dentre milhares de outras coisas, nós temos isso aqui, ó, a impressão digital, que faz com que eu seja único. Ninguém no mundo vai ter uma impressão digital igual a minha, certo? Então, por mais que que nossas células se reproduzam com base no DNA que vem parte do nosso pai, parte da nossa mãe, mesmo assim nós temos características físicas e psíquicas únicas. É uma diferenciação. O indivíduo vivo, ele é único, por mais que seja a mesma espécie, por mais que seja do mesmo reino, por mais que tenham características iguais, ele é único no universo. Não existe um outro ser vivo exatamente igual a você. E a reprodução, né? Claro, para que a vida continue na Terra, nós precisamos reproduzir. Isso tem a ver com o ser humano, mas também tem a ver com todo o nosso ecossistema. A gente sabe que o ser humano depende da natureza para sobreviver, certo? Depende dos outros seres vivos. E para que essas gerações e gerações de seres vivos continuem, precisa que haja reprodução. Lembrando que a reprodução, nós temos um sistema reprodutor, vocês vão ver isso em outras disciplinas, mas a reprodução ela pode ser nos seres vivos em geral de forma sexuada e de forma assexuada. Existem alguns seres vivos que conseguem se reproduzir apenas se dividindo. É uma aula que vocês vão ter ainda com o sistema reprodutor em uma outra disciplina, beleza? Vamos lá, o que nós temos mais aqui. Tá, a gente viu, gente, um pouco já, ou melhor, já viu bastante sobre o sistema digestório. Então, vou passar o sistema digestório aqui, para a gente dar uma pincelada nos outros sistemas, que a gente não vai ver todos nessa disciplina, porque a disciplina de anatomia e fisiologia humana ela é apenas para iniciar a anatomia e fisiologia. Nós vamos ter diversas disciplinas no decorrer do curso que vão detalhar cada parte do nosso corpo, todos os sistemas. E além do sistema, relembrando que no nosso sistema digestório nós temos boca, que já faz parte do sistema, a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. A gente vai lembrar que existem órgãos que são acessórios, né? Órgãos como os dentes, como a língua, como as glândulas salivares, nós temos o próprio fígado, a bile, o pâncreas, são órgãos, certo? Que a função deles não é digestiva, mas eles servem como órgãos acessórios na digestão, beleza? Então, eles ajudam a nossa digestão, quer seja na parte química, quer seja na parte física da digestão. Mas aí nós temos outros sistemas, por exemplo, sistema respiratório. A gente não vai ver detalhe por detalhe, porque vão ter uma disciplina específica para isso. Lembrando, tá, gente? O sistema respiratório, ele é formado por órgãos que conduzem o ar, né, de dentro para fora das cavidades pulmonares. Ou seja, são aqueles órgãos que ficam entre o pulmão e a nossa boca, a cavidade oral. Beleza? Nós temos aí as fossas nasais, que são os buracos do nariz, né? A boca, que também dá para respirar pela boca. A faringe, que a gente já viu no sistema digestório. A faringe é um órgão que ele é um órgão comum, ou seja, ele faz parte tanto do sistema tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. E nós temos aí o que mais? Além da faringe, a laringe, que aí já faz parte do sistema respiratório, beleza? Fica um pouquinho acima da faringe. A traqueia, certo? Que é essa parte como se fosse o esôfago do intestino respiratório. Sistema respiratório, desculpem. A traqueia, acabei de falar. Os brônquios. Vamos já ver uma imagem que mostra os brônquios. Os bronquíolos e os alvéolos. Os três últimos já são localizados no grande órgão do sistema respiratório, que é o pulmão. Na verdade, são os pulmões, né? Porque nós temos dois, normalmente. Então, nós temos essa imagem bem aqui, ó, que pode caracterizar o nosso sistema respiratório. Nós temos nessa parte aqui, ó, chama de nasofaringe, né?
essa parte que vem a cavidade nasal e oral, a gente consegue respirar tanto pela boca quanto pelo nariz. Nós temos aqui, ó, laringe e traqueia, aqui de azul a traqueia, ó. Essa traqueia ela vai ser fixada aos pulmões, tanto direito quanto esquerdo. Dentro desses pulmões nós temos 3 partes, que são os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Beleza? Tá bem aqui, ó. O brônquio, certo? Brônquios, aqui, ó, a traqueia, bem aqui ela se divide em 2, um para a direita e um para a esquerda para cada pulmão. E aí nós temos os brônquios aqui e os bronquíolos, que são essas ramificações dos brônquios. E a ponta dos bronquíolos nós chamamos de alvéolos. Nos alvéolos que vai haver, de fato, a troca gasosa entre o sistema circulatório e o sistema respiratório. Vocês vão ver também isso em uma outra disciplina. Beleza? Aí nós temos o sistema circulatório, que é, sem dúvida, o sistema mais conhecido do nosso corpo, porque ele é a casa, né, a residência do órgão mais precioso que nós temos, ou pelo menos que a maioria da população acha, né, que é o mais precioso, que é o nosso coração. Na verdade, o mais precioso é a caixa cefálica, né? Mas, vamos lá. Então, o coração ele é um órgão muscular oco, que se localiza no meio do peito, embaixo do osso externo, né? Bem aqui, e ligeiramente deslocado para a direita. Isso aqui é interessante. Muita gente acha que o coração é todo, direita não, esquerda da gente, ligeiramente para a esquerda. Muita gente acha que o coração é todo do lado esquerdo. O coração ele é mais centralizado, só que ele vem um pouco para a esquerda, certo? Ligeiramente desviado. Isso na maioria da população, porque existem alguns pacientes que são os pacientes destrocardíacos. Paciente destrocardíaco é aquele paciente que tem um coração do lado direito, beleza? Questão de prova. Então, você está fazendo um raio-x lá, ou acompanhando, você quer técnica em enfermagem, acompanhando o exame lá no centro cirúrgico, de repente aparece o coração no exame, o coração do cara do lado direito. Meu Deus, o que é isso? Nada demais, é só um paciente atípico, paciente que é destrocardíaco, beleza? E assim, o sistema circulatório ele não é definido apenas pelo coração. Nós temos alguns outros órgãos que também compõem esse sistema circulatório, como o coração é o principal, mas nós temos veias e artérias principalmente, que são esses canais que levam o sangue do coração para o corpo ou do corpo para o coração de volta para fazer essa circulação, daí o nome circulatório. A gente lembra que as veias, elas são grossas e quando vão afinando, nós chamamos elas de vênulas. O mesmo acontece com as artérias, que são grossas e quando são afinadas, nós chamamos de arteríolas. E quando as veias e artérias, ou vênulas e arteríolas, se encontram dentro dos órgãos, nós chamamos aquilo de capilares, que é de fato onde ocorre a troca gasosa, a respiração celular, certo? Para que o gás oxigênio seja aspirado pelas células e o gás carbônico seja respirado pelas células e ele volte para o nosso pulmão para a gente colocar para fora também, ou pela cavidade nasal ou pela cavidade oral. É a famosa respiração, né, gente? Que também está interligada com o nosso sistema circulatório. Só para fins de questões, eu vou aqui selecionar alguns órgãos que nós temos. Deixa eu só dar uma pausa aqui, gente, só um minutinho. Continuando. Então, assim, gente, nós temos algumas artérias e algumas veias famosas no nosso corpo, como a artéria coronária, nós temos a direita e a esquerda, nós temos veia cava superior, veia cava inferior, artéria aorta, que sem dúvida é a mais famosa. Aí nós temos no coração, nós temos os átrios direito e esquerdo, ventrículo direito e esquerdo. Eu vou deixar esse material para vocês, então são partes do coração que são bem famosas, certo? Mas a gente não vai focar tanto nisso, porque vocês vão ter uma disciplina que vai falar bem específico, detalhe por detalhe, tá? Não se preocupe que vocês vão ver muito ainda isso. Tá aqui, ó, o coração, como que funciona o sistema circulatório, tudo direitinho. Beleza? Aí é o seguinte, em contato com o sistema urinário e o sistema digestório, nós temos o sistema excretor. O sistema excretor, gente, ele é formado por órgãos que excretam aquilo que o corpo não está usando. Excretar é colocar para fora, certo?
Isso quer dizer fezes e urina. As fezes e a urina, eles são... É por isso que tem um cheiro desagradável e um formato estético desagradável também, certo? Por quê? Porque o corpo está colocando para fora tudo aquilo que não presta ou que o corpo não conseguiu de fato absorver, certo? É por isso que não se deve ingerir urina. Ah, professor, que besteira que a gente acha que vai... Tem paciente que prova sua própria urina para saber se está com diabetes, se tem isso, aquilo outro. Gente, hoje em dia tem exame barato para isso. R$2 no exame, tu faz exame de urina, certo? E aí o pessoal, pelo gosto da urina, vai saber se o corpo está bem ou não. Gente, a urina está colocando para fora bactérias, vírus, tudo aquilo que o teu corpo conseguiu bombardear com o sistema imunológico, jogou para fora, através das fezes ou da urina, e você vai lá e bota de novo dentro do corpo, certo? Aí é complicado. Então, vamos atentar para essa parte aí. O sistema excretor serve para isso. Beleza. Vamos lá. Esse é o sistema excretor, tá, gente? Então, o sistema excretor é basicamente formado pelos rins, ureteres, bexiga e uretra, certo? Que é o sistema urinário. Vai colocar para fora aquilo que a gente não conseguiu absorver através da urina. E também intestino delgado e intestino grosso, a partir do sistema digestório, né? Também coloca para fora através de fezes. Aquilo que o nosso corpo não está conseguindo absorver, certo? Deixa eu ver se eu encontro mais aqui outra coisa. Sistema nervoso. Sistema nervoso, gente, é um dos mais importantes para o nosso corpo, certo? Porque ele vai regular todos os outros órgãos. Isso aqui é muito bacana. O sistema nervoso ele tem uma relação muito, muito íntima com o sistema endócrino, certo? Porque o sistema nervoso ele vai perceber em que ambiente o corpo humano está, se a gente está com frio, se a gente está com calor, se a gente precisar aumentar ou diminuir nossa temperatura, se está na hora de, junto com o sistema endócrino, liberar um hormônio ou não, certo? Se o coração ele tem que estar acelerado ou tem que estar mais devagar, se a pressão cardíaca e respiratória, né? A pressão arterial, melhor dizendo, ela está correta, está muito alta, está muito baixa. Tudo isso é função do nosso sistema nervoso, certo? Ele vai de forma autônoma, certo? Ele vai controlar todas essas nossas funções vitais. Todas essas nossas funções vitais são controladas pelo sistema nervoso. Vocês vão ter uma disciplina falando especificamente sobre esse sistema, tá? Mas, assim, é bem bacana lembrar que o sistema nervoso principal órgão é o cérebro. Mas é o seguinte, muita gente acha que na nossa cabeça só tem cérebro. Hoje em dia se usa mais a expressão encéfalo, porque o encéfalo é aquilo que engloba todo o sistema nervoso endócrino que está aqui na nossa cabeça. Ou seja, o que forma o sistema... quando eu chamo de encéfalo, quais são os órgãos que estão inseridos nesse encéfalo? Então, o encéfalo é o cérebro, que é a parte principal, o cerebelo e o tronco cefálico. São essas três partes principais do nosso sistema nervoso central. Aí nós temos glândulas endócrinas, que são o bulbo, a hipófise e a... Gente, agora esqueci, vamos lá. Nós temos as glândulas endócrinas, na verdade, né? Que é a hipófise e a... Esqueci, já eu vou lembrar. Certo. Além, gente, do sistema nervoso troncocefálico, gente. Esqueci de falar troncocefálico, tá bom? E hipotálamo, perfeito. As glândulas que eu falei, certo? Hipófise e hipotálamo. São as duas glândulas que fazem a relação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Lembrando, o sistema nervoso ele serve como mediador. O sistema nervoso, se eu perguntar lá na prova, na atividade, para que serve o sistema nervoso? O sistema nervoso ele serve para mediar, para relacionar o corpo humano com o ambiente. Quero saber se o corpo humano está num ambiente que está quente, está frio, se eu devo sentir medo, instinto de sobrevivência. Tudo isso, a relação entre o organismo com o ambiente é feita pelo sistema nervoso. É basicamente isso. É assim que eu sinto o ambiente, através dos meus sensores, né?
através dos meus sensores, que nós chamamos de sentidos. O tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. São 5 sentidos que fazem a relação entre o ambiente e o meu organismo. Todos esses sentidos, eles são controlados pelo nosso sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Vocês vão ter uma disciplina só sobre isso, é muito bacana, gente. Sistema nervoso. E nós temos o sistema esquelético, certo? Essa apostila aqui é muito grande, vocês vão ver muito sobre isso no decorrer da nossa disciplina, mas eu vou encerrar aqui essa disciplina inicial, que é só para a gente ter uma noção inicial mesmo do curso, uma noção de como que funciona o corpo, de quais são as principais partes. A gente tem na base de todos esses órgãos e sistemas que nós vimos, temos o esqueleto, certo? O esqueleto, ele tem a função de armazenar e proteger os nossos órgãos. É basicamente isso. Então, você observa que os músculos sozinhos, as partes moles sozinhas, não iam conseguir resistir a todos os órgãos que estão em nosso corpo. Por isso que o esqueleto feito por ossos e por cartilagem servem tanto para armazenar quanto para proteger os nossos órgãos vitais. Beleza? Então é o seguinte, gente. Nós vamos encerrando por aqui a nossa aula hoje e a nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana. Qualquer dúvida, comentem lá no grupo do WhatsApp ou aqui mesmo no YouTube. E aí, nós estaremos passando agora via grupo no WhatsApp uma atividade que vai valer como nota para essa disciplina. Beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.